Uma ótima tarde para você que acompanha mais uma live da TV Estadão em parceria com a 99. Hoje nós vamos falar sobre a preocupação deste aplicativo em ter um bom relacionamento com os seus clientes. E para isso, ninguém melhor para bater um papo com a gente do que o Caio Poli, ele que é responsável pela experiência do cliente na 99. Tudo bem, Caio? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar desse tema que eu gosto tanto, acho que a gente gosta tanto de discutir, que é a experiência do cliente, e cada vez mais tem aumentado a importância na agenda das empresas, né? Pois é, a gente até estava conversando aqui um pouquinho antes, né, da live sobre esse atendimento humanizado, né? Hoje mesmo você veio aqui com uma camiseta, falando aqui do POP, um bate-papo mais informal, essa que é a ideia também do atendimento ao cliente, né? Totalmente. O que a gente acredita é que, no final do dia, cada vez mais a distância entre empresa e cliente, ela deve diminuir. Porque no final são pessoas nas empresas e os clientes também são pessoas. Então quando a gente fala de relacionamento humanizado ou diminuir aqueles relacionamentos robotizados, falando com as pessoas como elas fossem um robô, não faz mais sentido hoje em dia. A tecnologia tem ajudado pessoas a se comunicarem, as pessoas a se unirem, do lado da empresa e do lado do cliente. Então é isso que a gente busca, tratar o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Pois é. Bom, a 99 hoje tem cerca de 200 mil motoristas e 14 milhões de passageiros registrados, né? Ou seja, o desafio é enorme para atender aí tantos clientes, só que mesmo com esses números tão expressivos, já ganhou por 3 vezes o prêmio Reclame Aqui, que é um prêmio que é um termômetro, na verdade, sobre o atendimento ao cliente. Como é possível ter um resultado como esse? Isso com certeza tem um fator inicial que é a empresa, ela tem que acreditar que tratar o cliente com respeito é fundamental. Então você começa, a fórmula tem que começar lá dentro da empresa e todo mundo acreditando que tratar bem o cliente, respeitar bem o cliente é uma premissa fundamental para você trabalhar dentro dessa empresa. Depois disso, aí são uma série de técnicas, de estratégias para você conseguir atender em tão larga escala, né? A gente ainda na 99, a gente se propõe a atender o cliente de forma presencial, a gente tem por forma de e-mail, né, pela forma do próprio aplicativo, que você pode ser atendido com a gente, e também pelo telefone, que também é um tipo de atendimento que demanda bastante da nossa equipe, além de redes sociais também que a gente trata. Então o que a gente faz, na verdade, primeiro, a gente define que a gente quer tratar super bem o cliente. Aí a gente investe em ter uma equipe muito bem qualificada para se relacionar com o cliente. Toda empresa fala que cliente é a prioridade. A coisa mais importante da minha empresa é o cliente. Mas nem todas dão muita atenção para quem vai lá e fala com o cliente. Sim. Então a gente se preocupa muito em formar essa equipe super qualificada e constantemente treinando e melhorando e desenvolvendo essas pessoas. E aí o terceiro ponto aí é muito trabalho, né? Se você acredita, você tem as pessoas certas, o resto é trabalhar muito, porque para oferecer uma boa experiência e melhorar sempre a nossa barra, a gente tem que inovar, tem que buscar formas diferentes de fazer as coisas, e é isso que a gente vai constantemente se desafiando lá na 99. Ok. Qual que é o diferencial da 99, então, neste atendimento? Uma das coisas que a gente acredita muito é que por nós sermos uma empresa brasileira, nós conseguimos conhecer melhor o nosso cliente. E quando você fala de relacionamento com o cliente, é fundamental você conhecer muito bem as necessidades desse cliente. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Assim, a gente tem cliente, né, tanto motorista quanto passageiro, eles são os nossos clientes. E nós, boa parte da empresa como um todo, não só a parte de relacionamento com o cliente, mas a empresa como um todo, vai na rua e dirige como motorista POP. Né? Qual que é esse objetivo? É a gente tentar conhecer um pouquinho mais de como que é a dinâmica desse cliente no dia a dia, como que ele faz, quais são as dificuldades, os desafios, para quando a gente volta na empresa para servir ele, a gente conhece mais ele. A gente sabe o que ele está precisando, Se como coloca que é no lugar, você Totalmente. diz. A gente fala que é ter foco no cliente. E foco no cliente é no sentido de você se colocar no lugar dele. Né? Então, quando a gente dirige, a gente está se colocando no lugar do motorista. O né? motorista por um dia dos funcionários. Totalmente, isso. E por um dia que são vários dias, né? Porque a gente faz, em geral, pelo menos uma vez por mês, algumas corridas. Tem gente que acaba fazendo um pouco mais. Mas a ideia é que a nossa empresa viva o cliente, respire o cliente, e aí constantemente a gente consiga melhorar. Um exemplo disso, acho que uma das primeiras corridas que o Peter, nosso CEO, fez, ele estava correndo e aí ele entrou numa rua e ele achou que
não achou que era uma experiência de tanta segurança, assim. Ele falou, pô, não estou me sentindo tão seguro, o que eu vou fazer? Foi lá, voltou para o escritório e criou uma equipe inteira de segurança, bastante multifuncional, que tem engenheiro, tem desenvolvedor, tem designer, tem data scientist, analista de dados, tem pessoas de produto, tem pessoas de atendimento. Uma equipe especializada em segurança para garantir que a segurança das corridas feitas no nosso aplicativo fosse a melhor possível. Né? Isso aconteceu por quê? Porque a gente estava sentindo a experiência do cliente na rua. Olha só que bacana. A gente até já fez uma live sobre segurança e tem um alerta, né, que chega para o aplicativo falando, olha, motorista, você está numa área... Então a gente tem algumas... Dessa iniciativa de segurança, começaram a surgir uma série de alavancas, né, para a gente melhorar a segurança. Uma delas é o alerta, que quando um motorista entra em alguma zona com um pouco mais de ocorrência, um pouco mais de risco, a gente avisa, manda o alerta para ele decidir se ele vai querer ou não oferecer aquele serviço. Sim. A gente tem um 0800. E o cliente ali, ele já se sente mais seguro na hora, já vê que o atendimento é diferenciado justamente por isso, né? Totalmente. Ele já vê que é uma preocupação mais genuína com a segurança dele. A gente tem os 0800 que a gente faz, você tem time 24/7, para atender qualquer eventual ocorrência que tenha, dar o suporte que precisar. A gente tem verificações dinâmicas do perfil do passageiro, para dependendo do tipo de corrida, a gente poder fazer alguma intervenção, um bloqueio daquela corrida, se a gente achar que ela não é uma corrida segura. Enfim, estamos trabalhando uma série de iniciativas que a gente tem colocado em prática para melhorar a segurança do cliente. Da onde que surgiu isso? Das nossas iniciativas de correr como motorista pop. Né? Então a gente se sente no lugar do cliente e aí a gente começa a criar essas áreas, esses trabalhos, esses projetos que melhoram a vida do cliente. E com relação ao atendimento não ser robotizado, não seguir um script, como é que a 99 vê isso? Então, isso sabe que é uma escolha que é uma reclamação de todo mundo, né? Então, isso a gente parte de uma premissa que assim, a gente não faz nada de outro mundo, o que a gente faz é o óbvio. O que é o óbvio? É o que eu falei, nós somos pessoas. A gente trata como gostaria de ser tratado. Sim. É tão simples quanto isso. A gente não consegue não enxergar, ou a gente só consegue enxergar que o cliente do outro lado, ele é uma pessoa que está num contexto X, que está com necessidade, que ele está precisando de alguma coisa, que ele está sentindo alguma coisa. E aí, com toda essa complexidade, né, que ele vai ter naquele momento, nós tentamos nos conectar emocionalmente e resolver o problema dele da melhor forma possível. Então é isso que a gente busca. Para fazer isso, tem que ter pessoa super qualificada e treinar e desenvolver. Aí é muito treinamento e desenvolvimento dessa equipe para que constantemente eles saibam do que precisa fazer e vão buscar ajudar o cliente. Diferente daquele modelo mais tradicional de script, que a pessoa com que está falando não parece uma pessoa de fato, né? Porque ela só está seguindo um script super detalhado. Sim. A gente deixa isso um pouco mais aberto, porque a gente acha que uma pessoa, né, consegue com mais capacidade resolver um problema de uma outra pessoa. Muito bem. Você falou que o motorista e o passageiro, os dois são clientes da 99. Como que é esse atendimento com o motorista, com relação a benefícios, enfim, como que vocês veem essa relação? No nosso caso, né, a 99, nós somos uma plataforma que coloca em contato o motorista e passageiro, né? Então por isso que os dois são os clientes. Cada um tem a sua preferência de entrar em contato. Então o que a gente faz? Tenta deixar diversos canais de contato disponíveis para que cada perfil se sinta mais à vontade e entre em contato com a gente. Por exemplo, o motorista é um perfil que gosta, em geral, gosta muito de ligar para a gente para bater um papo e tentar resolver por telefone ou às vezes até presencialmente. Né? Então, o que a gente leva de abordagem? Primeiro, a gente entende sempre o contexto dele. O motorista é uma pessoa que, em muitos casos, ele tira a renda da família dele por meio da nossa plataforma. Né? Então, ele consegue ter a receita por meio da nossa plataforma. Então, a gente entende que qualquer conexão que o motorista tenha com a gente, ela é uma conexão bastante emocional. Então, na hora, por exemplo, que a gente prepara a nossa equipe, tem que ser uma equipe que consiga entender a emoção que aquele motorista está sentindo, para se conectar com ele e ajudar ele a resolver o problema qualquer que seja. Né? Então é um tipo de relacionamento que ele é um relacionamento bastante emocional, né, de conexão. E uma outra coisa que a gente também tenta fazer bastante é o motorista, ele está andando horas e horas na rua,
né, levando o passageiro de um lado para o outro. Então a gente entende que às vezes o motorista, em alguns casos, podem ter alguma oportunidade de melhorar o serviço dele, porque ele também faz parte do serviço, né? Então, o que a gente faz é muito também de dar dicas, sugestões, para que o próprio motorista melhore o serviço para o passageiro e aí o ecossistema ganhe, né? Porque mais pessoas vão preferir usar o nosso tipo de aplicativo. E ele que é o primeiro ali que vai atender o passageiro, né? E vai ser avaliado por isso, pelo passageiro. Isso que filtra também um bom condutor de um mau condutor, se ele continua na empresa ou não? Então, o que acontece nós somos uma plataforma e o que a gente quer garantir no final é que tanto o motorista, que a gente mantenha, né, bons motoristas e bons passageiros. Dos dois lados, né? A gente quer garantir que o nível de qualidade dos serviços que os motoristas oferecem seja bem alto e também o nível de qualidade de passageiros que buscam o nosso tipo de serviço também seja bem alto. Então, para isso, a gente tem uma série de pontos de contato que a gente consegue entender. Então, por exemplo, depois que você faz uma corrida no aplicativo, você vai lá e avalia e você pode também fazer um comentário. Esse é um ponto em contato importante para a gente. Quando você liga, aconteceu alguma coisa, positiva ou não positiva dentro do carro, você liga para a gente, ou manda um e-mail, né, manda uma mensagem, a gente também considera esse outro ponto de contato. E aí, com esse conjunto gigante de informações, a gente vai sempre garantindo que os motoristas que estão na nossa plataforma sejam bem qualificados e ofereçam um serviço melhor. Né? Então é um movimento constante de entender o que está faltando nos motoristas ou como podemos ajudar eles e fazer reciclagem, dar dicas por e-mail, por mensagem. A gente vai buscando alternativas, porque no final a gente quer que eles ofereçam um melhor serviço para os passageiros. Muito bem. Caio, você pode dar algum exemplo de algum atendimento que de repente ficou conhecido da Legal. 99? A gente assim, além dessa parte de ter um time muito qualificado, a gente dá muita autonomia para o nosso time, né? Então não adianta, assim, se você vai formar um time forte, você precisa buscar cada vez mais dar autonomia para esse time criar e resolver os problemas. Mas eu brinco, eu falo que a nossa pirâmide de Maslow, do relacionamento com o cliente, ela começa com, você resolve o problema dele, depois de você resolver, sempre tenta fazer de uma forma mais conveniente. E depois, de uma forma mais emocional. Então, em alguns casos, a gente consegue chegar nesse momento mais emocional. Vou te dar um exemplo eu vou te dar dois exemplos. A gente teve um caso que uma passageira mandou uma mensagem pra gente, que ela teve um problema numa corrida, ela precisou de cancelar uma corrida, era uma questão de reembolso, né, que é bastante corriqueira, e ela contou do caso do reembolso. O problema que aconteceu com ela foi que acabou a bateria do celular dela no meio do pedido da corrida. O que a gente fez? A nossa analista, ela entendeu a situação, resolveu o problema do reembolso, que era um problema bem simples, e depois escreveu uma cartinha à mão e mandou um carregador portátil de bateria para que a passageira nunca mais tivesse esse tipo de problema. Então, quando a passageira recebeu a cartinha escrita à mão e depois o carregador, isso acho que é uma das formas, um dos símbolos que mostra o quanto a gente se preocupa com a pessoa. Não é só com o cliente, mas com a pessoa que está lá do outro lado. E tem alguns outros casos que a gente Imagina a alegria dessa passageira. A surpresa, né? Imagina um aplicativo de mobilidade te mandar um carregador em casa, porque você teve um problema com a bateria do seu celular. Né? Então são sempre situações que a gente vai vivendo. Tem outro caso também que a gente tem um programa que a gente chama de 99 Emociona, que para alguns eventos, alguns casamentos, eu não posso contar muito em detalhes, senão estraga a surpresa. Mas a gente faz uma surpresa. A gente consegue, a gente tenta fazer algumas ações bem personalizadas, né? Mais do que, às vezes, algum apoio dando vouchers para aquele evento, a gente consegue, em alguns casos, fazer uma ação bem personalizada também para o casal, porque no final a gente apoia muito que, primeiro, os convidados vão de 99 para poderem aproveitar a festa sem preocupação, e que o casal potencialize aquele momento de emoção. Então, o que a gente puder ajudar para eles terem aquele momento de emoção potencializado, a gente faz. Então, são algumas coisas que a gente vai buscando criar na nossa cultura para que, no final, a gente traga os clientes mais próximos da gente. Sim. É isso que a gente está buscando. Sem contar que as empresas, de uma forma geral, vendo esses cases, elas têm muito o que aprender, porque o resultado que isso traz na mídia, enfim, é muito grande, né? Vocês conseguem mensurar isso? A gente consegue mensurar. A gente está fazendo nesse momento um estudo para mensurar esse tipo de impacto. Eu acho que tem uma parte grande de resultado financeiro que a gente consegue avaliar. Resultado de exposição em mídia, alguns resultados no sentido de engajamento dos clientes e tudo mais, você consegue mensurar. Eu acho que tem bastante valor nisso. Mas assim, eu particularmente, o que eu acredito
a empresa, ela acredita ou não nisso. Uhum. Pode ter o resultado e vai ajudar, fazer o bem para o cliente, tratar uma pessoa bem. Eu acho que pode ter um resultado financeiro. Mas no final, mais do que isso, tem que ter um valor muito forte dentro da empresa de acreditar que tratar bem as pessoas, que fazer o bem para as pessoas é a melhor coisa que ela deve fazer. Então, tem um resultado financeiro, mas se você começar buscando o resultado financeiro, eu acho que você vai no caminho errado, porque isso é um negócio cultural. As pessoas têm que fazer porque elas gostam de fazer isso. Sim. Porque elas gostam de tratar bem, gostam de ajudar. Né? Então, esse é acho que a mentalidade e a cultura que a gente está criando na 99. Muito bem. A 99 é uma empresa relativamente muito nova. Onde que vocês se inspiraram aí para ter essas ideias, esse tipo de relacionamento próximo do cliente? Legal. Primeiro que acho que a 99 ela é uma empresa muito nova, começou no Brasil e começou com os fundadores apaixonados pelos clientes. Então, como que eles enxergavam? Lá naquela época, em 2012, foi 5, 6 anos atrás que a 99 foi fundada, em 2012, a gente tinha um desafio que era como que a gente vai falar para motoristas que estão acostumados a trabalhar na rua, pegando corrida na rua, como eles vão começar a usar um aplicativo? Na época que nem todo mundo tinha smartphone. Né? Então, eles desde o começo, eles estavam preocupados em como ajudar aquelas pessoas a terem mais renda, a terem mais corrida por meio de um aplicativo. E nisso surgiu um dos nossos valores principais, que é o ser genuinamente preocupado com as pessoas. Então, desde o começo, o porquê da 99 existir já está muito ligado com essa proximidade com os clientes. Então, assim, desde o começo a gente sempre se aproximou muito e a gente sempre achou que era a coisa certa para fazer. De inspirações, eu acho que tem algumas empresas no Brasil que estão começando e estão com essa mentalidade. Eu acho que tem uma muito famosa nos Estados Unidos que chama Zappos. Para quem não conhece, é Zappos. É uma empresa que faz uns 10 anos foi adquirida pela Amazon. Eles têm uma tradição e uma série de práticas muito fortes na questão do relacionamento com o cliente. Então eles têm alguns casos bem famosos de eles premiam a ligação de maior duração. Diferente de central de relacionamento que reclama se o analista ficar muito tempo na linha, lá eles premiam, e acho que o recorde são tipo 12 horas. Então eles premiam o analista por 12 horas com o cliente, por quê? Porque o cliente estava gostando da relação e eles estavam resolvendo o problema do cliente, enfim, conversando e tendo aquela conexão muito forte com o cliente. Então a Zappos acho que é uma das grandes inspirações. Foi bem interessante, logo que eu entrei na 99, eu fui para lá, junto com mais uma pessoa, para conhecer como eles vivem. E é basicamente o que eu falei da questão cultural. Assim. Lá nas Zappos é muito forte como eles vivem culturalmente a paixão por servir. Né? Eles falam muito da paixão por servir as outras pessoas. E aí com isso pode ser servir um colega de trabalho, pode ser servir uma pessoa, um fornecedor, mas pode ser servir um cliente. Então todo mundo busca servir. Todo mundo que entra lá nas Zappos fica 2 semanas no atendimento ao cliente. E depois começa a ir para as outras funções. Para entender quem é o cliente. O que parece óbvio, né? Todo mundo tem que conhecer o cliente. Você está entrando numa empresa, você deveria conhecer o cliente dessa empresa. E conhecer bem. Então, são iniciativas que eles fazem lá, a gente se inspira em algumas deles, a gente vai criando algumas nossas, essa, por exemplo, do motorista pop é muito nossa mesmo. Então, enfim, a gente vai se inspirando para, no final do dia, ficar mais próximo do cliente. Muito bem, a gente está chegando aqui nos instantes finais. Legal. Queria voltar para o assunto do começo, a gente estava falando da premiação do Reclame Aqui, né? Já ganhou por 3 vezes esse prêmio de atendimento ao cliente. O que representa ser premiado, de uma forma geral, se você quiser citar outros prêmios também? Em geral, pra gente, é a 3ª vez que a gente ganha consecutivamente o prêmio do Reclame Aqui. E o que é interessante é que nesses últimos 3 anos, se você for olhar a história da 99, ela foi mudando tanto, né? Desde regiões onde a gente oferece o serviço, os tipos de serviço que a gente foi trazendo, crescimento e expansão da própria empresa. E nos 3 anos a gente vai e consegue ser condecorado com uma premiação que busca premiar, né, ou valorizar as empresas que respeitam os clientes. Então isso mostra, assim, primeiro, que mostra que a gente está no caminho. Né? Mostra que é um valor muito forte da 99, porque em qualquer contexto a gente sempre se preocupou muito em tratar bem o cliente e nos últimos 3 anos a gente foi reconhecido. Então acho que mostra mais isso, mais corrobora
do que algo que a gente busca. A gente não busca necessariamente ser premiado. A gente busca tratar muito bem os clientes. E às vezes, eventualmente, em alguns casos, a gente vai ser premiado por isso. Como é que é? Cuide bem do seu jardim que as borboletas vêm até você, exato, né? exato. É isso que a gente pensa, assim que a gente olha. Maravilha! Caio, muito obrigada pelo bate-papo. Passou voando aqui, foi rápido né? mesmo. Foi muito rápido. Obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito na 99. Obrigado. Tá certo? Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema, assim, que eu sou apaixonado e fico muito feliz pelo convite. Pois é, para quem quiser mandar alguma mensagem, você citou o 0800, qual que é o número completo para a gente deixar aqui para o nosso espectador? Eu preciso pegar o número completo, mas isso daí tem na nossa central de ajuda, no aplicativo ou no nosso site, tem todos os canais de contato, porque dependendo da região que a pessoa está, pode mudar um pouco do número. Então entra na nossa central de ajuda, pelo site ou pelo próprio aplicativo, entra, busca canais de atendimento, aí você vai conseguir encontrar todos os números e também por lá você pode entrar em contato com a gente. Maravilha. Então, como quiser. Muito obrigada mais uma vez e agradeço também a sua audiência, a você, espectador que acompanhou mais esta live aqui da 99 na TV Estadão. Obrigada e até a próxima.